Então, um outro aspecto importante quando nós falamos de mitigação são os possíveis cenários de estabilização, ou seja, há uma projeção do que seria o aumento de temperatura global, de que forma esse aumento de temperatura global se reflete na nossa região, ou em particular nas diferentes regiões brasileiras. E se nós identificamos faixas de aumento de temperatura, o que seriam os níveis de mitigação necessários para essas possíveis faixas de aumento de temperatura? Ou seja, nós podemos desenhar quais são os cenários em termos de projeção de temperatura e, a partir daí, desejar ou colocar quais seriam os cenários em termos de implementação de ações de mitigação. E esse é um aspecto importante quando se discute mitigação, ou seja, quanto mais tempo se define o quê, ou quanto mais tempo se leva para se definir essa meta e implementar as ações de mitigação, maior vai ser o custo e mais difícil vai ser implementar essas ações de mitigação. Um aspecto extremamente importante é se debruçar sobre o que diz a Política Nacional de Mudanças do Clima em termos de ações ou compromissos voluntários do Brasil em termos de redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, a Política Nacional de Mudanças do Clima ela foi instituída em 2009. Em 2010, nós temos a publicação do Decreto 73/90, que regulamenta a Política Nacional de Mudanças do Clima e estima, então, qual seria a meta voluntária para o Brasil. Para isso, se estima uma linha de base de emissões de gases de efeito estufa até 2020 e se propõe, então, uma redução correspondente de cerca de 36% a quase 39%, respectivamente, das emissões projetadas para 2020, com base naquela linha. Um aspecto importante, então, se nós olhamos isso aqui são dados, então, até o segundo inventário nacional. O inventário anterior, ele cobriu o período até 1990, então, lembrando que cada inventário ele corrige o anterior para manter a consistência temporal da série de dados, e mostrava, então, aqui as emissões brasileiras para os diferentes setores, em laranja, indústria e resíduos, agropecuária, energia e mudanças no uso da terra. Então, como já mencionado, o perfil das emissões brasileiras era fortemente dominado pelas aquelas emissões que eram oriundas de mudanças do uso da terra e florestas, aí, sobretudo, o desmatamento nos biomas da Amazônia e do Cerrado brasileiro. Então, o decreto puxava, então, essa linha de base, seria o business as usual até 2020, e a nossa política nacional estabelecia metas de redução em função dessa projeção até 2020, que tinha uma série de premissas em termos de crescimento econômico e desenvolvimento dos diferentes setores. Então, nós sairíamos de um gráfico mais ou menos como esse aqui, em termos de distribuição das emissões por setor, e deveríamos chegar, de acordo com a política nacional, a um gráfico semelhante a esse, em termos de redução por setor. Bom, um fator extremamente relevante, então, que se deve ser destacado e que foi se desenvolvendo também ao longo do próprio processo de maturação desse relatório, então, de certa forma, o relatório já transparece um pouco isso, mas isso deve estar mais solidificado, talvez, já na próxima versão desse relatório, foi o consistente decréscimo nas taxas da redução das taxas de desmatamento, aí, sobretudo no bioma amazônico, que é o que está detectado aqui nesse gráfico. Então, nós temos em vermelho aqui as taxas anuais de desmatamento na Amazônia entre 1990 e 2003, marcado, isso é antes do PPCDAN, que é o Programa de Combate ao Desmatamento da Amazônia. Nós temos um pico aqui em 2004, quando o governo, então, cria o PPCDAN, e, a partir daí, vem sendo observadas, então, taxas decrescentes de desmatamento, com os menores níveis, poderíamos já acrescentar aqui 2012, já menor ainda que 2011. A linha em preto aqui, ela mostra o crescimento do PIB brasileiro, que já indica um desacoplamento do crescimento econômico em relação ao aumento das taxas do desmatamento. Essa figura ela mostra, então, que nós vamos ter, já detectado aí, uma redução significativa das emissões brasileiras, sobretudo aquelas que estavam associadas ao setor de uso da terra e florestas. Mas esse, novamente, era o perfil das emissões brasileiras em 2005, nós tínhamos aí cerca de 2 bilhões de toneladas de CO2 equivalentes, frisando novamente aqui o forte predomínio no setor de uso de terra e florestas, seguido da agropecuária, energia e com frações minoritárias aqui, processos industriais, mas a gente observa aqui uma fração minoritária aqui em processos industriais e resíduos. E a gente já vê uma redução para cerca de 1,2 bilhão de toneladas de CO2 equivalentes em 2010, com uma redução expressiva da contribuição do setor de uso da terra e florestas, que deixa de ser o setor majoritário de emissões do Brasil em 2010, e passa agora, passam a ser agora os setores majoritários em termos de emissão, agropecuária e energia.
Então, isso pode ser melhor observado agora se a gente puxa aqui a sequência temporal das emissões brasileiras, né? Então, novamente, desde 1990, lembrando aqui a primeira comunicação nacional, o ano base 2005, a segunda comunicação nacional, nós teremos agora, em 2013, a terceira comunicação nacional. Então, nós observamos aqui uma redução total das emissões do Brasil, puxada principalmente pela redução do desmatamento, mas nós observamos que, para os outros setores, há um aumento das emissões. Então, eles aumentam em números relativos, tanto o setor de energia como o setor de agricultura, mas aumentam também em termos absolutos. Então, isso já é uma indicação muito clara de uma alteração grande do perfil brasileiro das emissões e que deve levar a uma reflexão, sobretudo, das nossas políticas de mitigação. Então, muito rapidamente aqui sobre as principais conclusões, novamente, nesse cenário geral das projeções globais e das projeções brasileiras, né? Há uma quase impossibilidade de estabilização da temperatura em apenas 2 graus acima do nível da Revolução Industrial. Isso indica muito fortemente a necessidade de estratégias mais agressivas de mitigação e um investimento muito mais forte e consistente em estratégias de adaptação. Bom, a viabilidade de alcançar esses compromissos voluntários do Brasil até 2020, ela é bastante plausível, nós já chegamos nesse ponto, já a quase 68% do que seria a meta brasileira para 2020, tudo em função da redução do desmatamento, significa que nós temos aí um bom espaço para poder trabalhar estratégias de mitigação para os outros setores até 2020. Isso deve, sobretudo, graças às ações de combate ao desmatamento. Mas se indica uma tendência de retomada do crescimento das emissões brasileiras após 2005, caso a gente não repense, então, estratégias adicionais de mitigação. Então, uma vez que nós estamos quase que com esse crédito em termos de mitigação, é muito interessante que o país comece a se preparar, e, sobretudo, quando os dados das estimativas já indicam que certos setores da economia, como o caso de agropecuário e energia, vêm aumentando as suas emissões. E a necessidade de discutir cenários de mitigação para as emissões brasileiras após 2020, que vão além do controle do desmatamento. Bom, com relação a riscos e incertezas das políticas de resposta, esse é um outro aspecto extremamente importante, sobretudo porque o risco e a incerteza associadas às projeções e à complexidade da mudança climática exige uma estratégia muito clara de comunicação com o público sobre o que são esses riscos e essas incertezas, Então, quais são os tipos de consequência conhecidos, qual a probabilidade, magnitude desses riscos, ou seja, que está associada a essas incertezas, e como nós avaliamos e comunicamos isso ao público, que é realmente um grande desafio para a comunidade científica e, sobretudo, também como se comunica isso aos tomadores de decisão. Vale aí também o princípio da precaução, ou seja, quais são os benefícios para o bem-estar humano e a sustentabilidade do sistema econômico do país. Então, é preciso trabalhar aí políticas ambientais de longo prazo e avaliar também a sua eficácia para as ações de mitigação, ou seja, a implementação de políticas exige também um sistema de monitoramento adequado dessas políticas. Como lacunas do conhecimento, o grupo destaca aí, sobretudo, a necessidade de mais trabalhos colaborativos e interdisciplinares, ou seja, é preciso ampliar o diálogo e a colaboração, sobretudo entre cientistas do clima e cientistas sociais. Eu acho que a mudança climática é talvez o problema ambiental hoje, onde a interdisciplinaridade é mais necessária do que nunca. É um problema ambiental que tem uma escala espacial como nunca antes vista, aí na história do planeta, por assim dizer, mas também uma escala temporal, ou seja, aí é onde entra a questão também a ser discutida mais tarde da equidade. Nós precisamos, então, melhorar a construção de modelos integrados de avaliação do risco climático e reduzir as incertezas e melhorar a governança do tema no Brasil. Ou seja, ainda é preciso que haja um esforço para a coordenação de políticas com relação à mudança do clima. Apesar da estrutura estar clara dentro da política nacional, se observa ainda que é necessário tornar essa governança um pouco mais efetiva no sentido da integração das políticas. Bom, como eu comentei com vocês, a mudança climática é um problema ambiental numa escala geográfica e temporal até então desconhecidas, e quando eu falo temporal hoje, nós estamos falando do bem-estar não só dessa geração atual, mas também das futuras gerações. Então, o tema equidade se refere ao momento presente, mas também à equidade no futuro, ou seja, como nós olhamos a equidade intra- e intergeracional e como nós olhamos a equidade entre países e até mesmo dentro de um mesmo país, se a gente olhar o nível de desigualdade que nós temos hoje no Brasil, já mencionado aqui na questão de impactos e vulnerabilidade, que aqueles mais atingidos são os hoje menos assistidos.
Então, essa discussão sobre equidade, indicadores de equidade, desenvolvimento sustentável, são extremamente relevantes no âmbito da questão da mudança global do clima, e é por isso que a integração com as ciências humanas e sociais é extremamente relevante. Então, um aspecto primeiro importante é que não há uma contradição entre desenvolvimento econômico e ações de mitigação e adaptação, ou seja, é possível ter crescimento econômico investindo em ações de mitigação, e aí, sobretudo, a inovação tecnológica e a conservação dos recursos naturais jogam um papel extremamente importante. E é claro que os custos aí de prevenção, eles, na verdade, comparados com a inação no presente, representam aí tem uma relação custo-benefício bastante favorável. E é preciso pensar aí também nos limites das emissões. Eu acho que essa é uma questão chave da mitigação, de que forma nós estabelecemos limites para as emissões e que setores vão ser atingidos por esse limite como. Então, é preciso pensar também um pouco em termos de inovação no processo de descarbonização da nossa economia. É preciso pensar ações de mitigação não só pela linha do consumo, que são as que hoje predominam, pela linha da produção, perdão, que hoje predominam em termos de mitigação, mas é preciso pensar também na outra ponta do processo, que os nossos padrões atuais de consumo são insustentáveis e de que forma nós olhamos a questão da mitigação pelo lado do consumo. E aí, novamente, a interação com ciências sociais é extremamente necessária, porque afetar ou modificar padrões de consumo se refere basicamente a entender e orientar o comportamento humano, né? E isso nenhum entendimento físico-químico até hoje conseguiu nos dar boas indicações. E a importância em termos de economia da contabilização dos passivos ambientais e de que forma isso é tratado no Brasil, e a discussão da equidade entre gerações, que continua sendo aí um grande desafio. Rapidamente, aqui, fechando a parte estruturante, nós temos aí as forças motrizes e tendências de mitigação. Então, aqui se faz uma análise mais ampla, ou mais geral, e isso depois é discutido com mais detalhamento nos capítulos setoriais. Sobre as projeções das emissões, há um foco aí, sobretudo, na questão de energia e transporte, né, o consumo de óleo diesel, a participação de combustíveis fósseis na matriz energética e nas atividades de refino do setor de petróleo, uma projeção aí de aumento das emissões até 2030, com o desafio que o Brasil tem exatamente de como aproveitar, né, a opção que hoje o pré-sal lhe dá e ser ainda consistente com as suas políticas de mitigação de gases de efeito estufa. Então, esse é um desafio brasileiro, de aproveitar esses recursos energéticos e, ao mesmo tempo, manter as suas políticas de mitigação. E o outro aspecto que é extremamente importante é a mudança do perfil das emissões, já mencionada aqui, de florestas e uso da terra e agricultura. Esse capítulo aborda um pouquinho sobre as perspectivas de mitigação em linhas gerais, novamente, isso depois é setorizado, mas basicamente focando no aumento da eficiência energética, o manejo e conservação dos recursos naturais, práticas sustentáveis na agricultura, e um aspecto extremamente relevante, quando a gente fala em mudança do perfil brasileiro de emissões, em que o desmatamento perde em relevância em energia e agricultura, isso tem um impacto muito grande sobre o potencial da inovação tecnológica para a mitigação dos gases de efeito estufa. Então, enquanto nós conseguimos reduzir as emissões oriundas do uso da terra e florestas, com medidas de comando e controle, alguns incentivos econômicos, né, para aqueles municípios que tinham maior taxa de desmatamento, nós só vamos conseguir reduzir as emissões no setor de energia e agricultura através da inovação tecnológica. Então, é preciso pensar como isso vai ser abordado e quais vão ser os incentivos econômicos para tais aspectos. Nós fazemos uma avaliação também aí em termos da economia de baixo carbono, ou seja, apontando quais seriam os caminhos de transformação no Brasil. E aí, sobretudo, a ideia, novamente, como nós colocamos, né, é preciso pensar qual é o limiar de temperatura, o que isso significa em termos de projeção das emissões e quanto que vai custar essas ações de mitigação. Então, quais são as medidas de menor custo em termos de mitigação? Então, aí, novamente, há um foco muito grande na questão de eficiência energética, ou seja, fazer mais com menos, né, uma utilização mais racional dos recursos energéticos. E as medidas de maior custo são aquelas efetivamente relacionadas ao desenvolvimento de novas tecnologias. Então, o país precisa trabalhar essas duas frentes. Uma, lançar mão daquelas medidas de mitigação que hoje já têm um custo apropriado, que são de menor custo, que se relacionam, sobretudo, a uma maior eficiência no uso dos recursos, mas ele já precisa começar a investir em novas rotas de mitigação, que vêm, sobretudo,
da inovação tecnológica. E a inovação não se dá de um momento para outro, né? Então, na verdade, é preciso um investimento sustentado de longo prazo para fomentar a inovação tecnológica nos diferentes setores. Então, novamente, é preciso ter um olho naquilo que nós já conseguimos com a redução do desmatamento, com a redução das emissões globais do Brasil. É preciso ter um foco na questão da eficiência, mas é preciso também um investimento continuado e longo prazo na inovação nos diferentes setores. E as medidas, então, de maior potencial de mitigação, que são aquelas que estão relacionadas às mudanças no uso da terra. Bom, entrando rapidamente agora aqui nos diferentes setores, e aqui é muito importante a gente ter a base dos cenários, isso é o que é colocado, né, pelo Plano Decenal de Expansão da Energia, para 2010, com a participação das diferentes fontes de energia. Então, a gente percebe aqui uma grande participação da energia hidrelétrica, né, a nuclear, e aqui as pequenas centrais hidrelétricas, eólicas, de biomassa. Como isso muda em 2014, então a gente já percebe aqui um aumento das outras fontes de energia e uma redução da geração por parte de energia hidrelétrica, e um cenário semelhante em 2020 em relação a 2014. Então, a gente já vem percebendo também que essa matriz, né, de geração no Brasil vem se modificando, e essas são as projeções também do Plano Decenal de Energia. Bom, em função dessas projeções também, né, o capítulo aí conclui, né, que há uma projeção de aumento das emissões no horizonte até 2020, né, com um aumento da participação do setor de geração de energia nas emissões totais. Nós temos aí um grande potencial de renováveis, representado aí pela energia solar, eólica, hidrobiomassa, mas que essa geração de fontes renováveis ela deve estar estabilizada aí nos próximos 10 anos. E no longo prazo, se espera, né, como já começa a se indicar nas estimativas de 2010, que o setor de energia venha a superar, então, já superou, né, no caso, as mudanças do uso da terra e florestas. É importante, então, aí o foco nas políticas energéticas que olhem a questão da segurança energética, universalização de acesso, mas a gente deve ampliar a preocupação dentro do setor com a redução das emissões. Já foi mencionado hoje aqui, né, o aumento da participação de termoelétricas, por exemplo, na matriz energética brasileira. É preciso avançar no desenvolvimento de tecnologias nacionais, na liderança industrial, na criação de empregos dentro do setor. Ou seja, de uma forma geral, se conclui aí que há uma demanda de uma política específica para renováveis e um aumento da eficiência energética no setor para aumentar a possibilidade e o potencial de mitigação. Esse é um pouco só um resumo aí das ações de mitigação, né, em termos das diferentes possibilidades de eficiência energética, incremento de uso de biocombustíveis e assim por diante. Bom, e como lacunas do conhecimento, eu acho que é exatamente a questão da política energética associada ao contexto do desenvolvimento sustentável. Em termos do setor de transporte, aí é importante também, novamente, destacar o que é a matriz de transporte motorizado no Brasil. Esses são dados de 2009. Então, a gente observa aqui um enorme predomínio, né, do transporte rodoviário em relação ao transporte ferroviário, aquaviário e aéreo. Isso em termos de transporte de passageiros, mas também em termos de transporte de carga, onde a gente observa aí, aumenta a contribuição do transporte ferroviário, mas há ainda um grande predomínio, né, em termos de transporte de carga, com base aí, em combustíveis fósseis. As principais conclusões aí, em termos de ação de mitigação seriam a questão da transferência do modal de transportes, aumento da utilização de combustíveis renováveis, aí biocombustíveis. Ainda há muitas questões que a gente precisa discutir, sobretudo nas emissões de óxidos de nitrogênio oriundos do uso de biocombustíveis. E as principais barreiras, né, às ações de mitigação estão relacionadas ao risco tecnológico, às incertezas ambientais, a aceitação social de determinadas ações de mitigação de efeito estufa, quais seriam os custos para adequar a infraestrutura do país a essas ações de mitigação, barreiras sociais na substituição do modo rodoviário e questões relacionadas à renovação da frota de veículos. Em termos de lacunas do conhecimento, né, a gente já fica preocupado quando já vê uma lista desse tamanho de lacunas do conhecimento, mas, como eu falei, eu acho que essa é uma contribuição tão importante quanto indicar, né, qual é o conhecimento hoje, é indicar o que não se conhece. Mas é importante aí trabalhar a transferência do modo individual para o coletivo, ou seja, como é que nós viabilizamos essa mudança de mobilidade que nós todos queremos, a transferência do modo rodoviário de carga para aquaviário ou ferroviário, quais são as implicações, os impactos, os desafios,
Como é que nós introduzimos aí veículos elétricos ou híbridos no mercado brasileiro, as políticas em torno da gasolina e do etanol também nos combustíveis, novamente a questão da disponibilização de biocombustíveis, a parte de infraestrutura é um aspecto crítico da mitigação, porque esse é um setor em que investimento de infraestrutura é chave, investimento de infraestrutura se faz numa escala de várias décadas, ou seja, o planejamento que nós fazemos de infraestrutura vai afetar a questão das emissões por muitos anos no Brasil. Então, são opções que têm que ser repensadas em termos desse quadro também de mudanças do clima. E os direcionamentos futuros exatamente se referem a muitas dessas lacunas do conhecimento, sobretudo aí a transferência modal no Brasil, qual é a forma de viabilizar, quais são os possíveis impactos sociais e econômicos, e como trabalhar aí novas tecnologias e, de certa forma, desvincular a política econômica da indústria automobilística, como é que isso vai ser feito. É só lembrar que, na crise de 2008, né, uma das formas de estímulo à economia foi a redução do IPI dos veículos, sem nenhuma contrapartida ambiental. Então, essas são aquelas, ao mesmo tempo em que o país trabalhava a sua política nacional de mudanças do clima, num outro setor ele tinha uma política que era extremamente contraditória em relação à redução das emissões. Com relação à parte de edificações em entorno construído, esse foi um capítulo que ele provavelmente gerou muito mais lacunas do conhecimento, então eu acho que esse é um ponto onde o Brasil precisa avançar muito fortemente e que, de certa forma, também está relacionado à questão do planejamento urbano no Brasil. Em termos de redução das emissões, não é uma realidade hoje aqui para os grandes centros urbanos, mas para as periferias de muitos grandes centros urbanos, sim, uma boa parte das emissões desse setor está relacionada ao consumo da lenha para a cozinha. Então, é preciso pensar também como é que nós ampliamos a oferta de novas tecnologias, né, sobretudo para os setores mais carentes da população, e também o papel aí do consumidor na escolha dos diferentes tipos de edificação. A gente observa aí grandes lacunas no setor da construção civil, ele tem enormes oportunidades de redução, seja redução nas perdas, né, controle da extração de madeira nativa. Então, hoje, se vocês olharem, talvez, o Brasil é um grande mercado consumidor de madeira ilegal do desmatamento, né? E essa madeira está vindo exatamente para o setor da construção civil em grandes centros urbanos, né? Então, esse próprio processo de certificação, existe aí uma enorme oportunidade também de redução de emissões em outros setores. Medidas de eficiência energética que devem se incorporar à construção de novas edificações, então, repensar o nosso Código de Construção Civil é hoje uma necessidade em termos de adaptação, sobretudo em construção de áreas de risco, mas representa também um grande potencial em termos de mitigação na área de construção civil. E o setor da indústria, e também, novamente, lembrando que no setor da indústria, o uso de energia na indústria, no inventário, é contabilizado no setor de energia, nesse caso aqui, ele foi contabilizado na indústria. Então, esse aqui é o dado da segunda comunicação nacional, produzido pelo MCTI, que mostrava aqui o papel dos processos industriais, mas lembrando que uma fração do setor de energia se referia exatamente à indústria. Então, a gente pode olhar aqui as emissões de CO2 devido ao consumo de energia. Nós temos aí cerca de 40%, 39% transportes, e cerca de 24% se referiam ao consumo de energia na indústria. Isso significa que a gente tem aí um enorme potencial de abatimento das emissões até 2030, né, que é superior a 1,5 bilhão de toneladas acumuladas de gás de efeito estufa. Mas, basicamente, a gente tem aqui diversas medidas de mitigação, eficiência energética, reciclagem, substituição de gás natural, substituição de solar térmica, substituição de fósseis por biomassa, biomassa não renovável e cogeração de energia, e para os diferentes setores, né, papel e celulose, ferro-gusa, mineração, cerâmica, química, não ferrosa, cimento, etc. Basicamente, o que essa figura aponta é que existem diferentes medidas que podem ser implementadas nos diferentes setores, ou seja, a gente tem aí um cardápio, um menu, né, de um potencial de abatimento muito grande em termos de uso de energia na indústria. Eficiência energética, novamente, aparece como uma medida de mitigação de menor custo, né, em especial no uso térmico, e a substituição de biomassa não renovável, ou seja, passar a utilizar a biomassa renovável para geração de energia térmica, aí, corresponde a quase 80% desse potencial. Mas a gente observa aí como a gente muda, né, o total aí, das várias medidas quando a gente passa a ter um aumento da eficiência energética.
Outro aspecto relevante aí é que, na verdade, quando a gente fala hoje de indústria, e sobretudo nos aspectos relacionados à eficiência energética, muitas dessas ações de mitigação elas já têm custos que hoje viabilizam a sua adoção nos níveis atuais de energia. Ou seja, então, aí nós... Por que isso não é implementado? Então, aí a gente tem que fazer uma análise de quais são as barreiras, né? Então, hoje nós temos barreiras de diferentes naturezas que precisam ser removidas para que esse aproveitamento, esse potencial de mitigação se realize no setor, né? Então, aí, como parte das conclusões gerais, né, nós temos aí barreiras de diferentes naturezas que precisam ser removidas. É fundamental a promoção de ações de mitigação das emissões na indústria, né, dado o relevante potencial que foi identificado. E há necessidade de políticas adicionais para o aumento da eficiência energética no setor. Lacunas de conhecimento, a carência de estudos, né, nacionais mais amplos e mais recentes sobre a mitigação da indústria. Então, lembrando, quando a gente fala em indústria, não é um setor homogêneo, na verdade, é um setor bastante heterogêneo. Então, é importante pensar não só nos diferentes setores da indústria, mas no tamanho desses setores, o que eles representam na economia e na sua distribuição geográfica. Então, muitos setores industriais têm uma distribuição bastante agregada. Então, é importante pensar isso também regionalmente, né? Necessidade de linhas de estudos que sejam amplas e periódicas, né? E o mapeamento dessas principais opções de mitigação. Um pouco aí também dos direcionamentos futuros, e, novamente, se frisa aqui, eu gostaria de ressaltar a necessidade de monitoramento contínuo dos indicadores e os diálogos intersetoriais permanentes. O outro setor que é extremamente importante e que ganhou aí também um destaque, já como um dos setores majoritários de emissão, no caso do Brasil, é o setor de agricultura e silvicultura. E aí a gente começa também com uma caracterização do setor. Então, um aspecto aqui importante é esse gráfico, que ele indica isso aqui, os pontos vermelhos é a produção de grãos, em área azul é a área plantada. Então, basicamente, a gente vem aumentando consistentemente a produção de grãos, sem um aumento na mesma proporção da área plantada, e isso indica, basicamente, uma intensificação, um aumento de produtividade e uma intensificação da nossa agricultura. Então, nós temos aí um pouco dessa nossa agricultura em números que são bastante impressionantes. E essas aqui são as emissões absolutas do setor agropecuário, que elas aumentaram, isso já da primeira comunicação nacional para a segunda comunicação nacional, elas já haviam aumentado aqui em cerca de 37%. Lembrando que na agricultura nós temos um peso muito grande do CO2, mas, sobretudo, dos outros gases de efeito estufa, que é o metano e o óxido nitroso, né? E aí produzidos aí pelo uso de fertilizantes e também pela fermentação entérica de animais, aí no caso do metano. Então, a gente percebe aqui que na agricultura é uma característica especial do setor. O CO2 aqui tem uma relevância pequena, lembrando que o CO2 de uso da terra está computado no outro setor e que, basicamente, a gente está falando aqui da redução das emissões de metano e de óxido nitroso. Basicamente, então, hoje, né, com o plano aí da agricultura de baixo carbono, nós temos uma série de estratégias, uma carteira de tecnologias, basicamente, que podem ser utilizadas, já testadas, né, para a redução das emissões, que envolvem aí, a expansão do plantio direto, a redução da área queimada na colheita de cana, o uso da fixação biológica de nitrogênio, ou seja, a gente diminui a utilização de fertilizantes nitrogenados que têm origem fóssil, e aumenta também a eficiência desses fertilizantes. No caso da pecuária, a recuperação do enorme passivo de pastagens degradadas que nós temos, estudos sobre a dieta do gado, que indicam que você tem aditivos que podem diminuir o potencial de metanogênese, né, a partir da digestão, biodigestores, no caso do dejeto de suínos, e aí, no caso do aumento também da plantação de florestas comerciais.